Quando Dana White anunciou a saída de Francis Ngannou do UFC, que inclusive foi oficializada nessa terça-feira com a remoção do nome do camaronês dos rankings do Ultimate, muito mistério foi criado sobre o real motivo que levou o agora ex-campeão dos pesos pesados a deixar a organização, visto que dinheiro não foi o problema, já que o Dana White deixou bem claro que ofereceu um novo acordo para Francis Ngannou que o tornaria o peso pesado mais bem pago da história. Então tá, qual foi o motivo então? Qual foi o real motivo que motivou o Ngannou a não renovar com o UFC, a sair do UFC? Bom, até essa terça-feira a gente só tinha dois pontos de vista sobre essa história. O primeiro veio do próprio Dana White, que basicamente disse que o Ngannou fugiu do UFC e do nível de competição presente no UFC. Nas palavras do próprio Dana White, o Francis estava em busca de um lugar que pagasse bem, porém que oferecesse lutas mais fáceis, contra uma competição de mais baixo nível. Um discurso velho que o Dana White já utilizou outras vezes para falar de outros atletas que também deixaram o UFC. E sinceramente, para mim, essa é a versão, o ponto de vista mais desconexo da realidade que foi apresentado até agora. E é triste porque parte justamente do presidente da organização. Quero dizer, você realmente acredita que o homem que nocauteou 5 ex-campeões do UFC tem realmente medo da competição de alto nível nesse ponto da carreira? Eu acho mais fácil, bem mais fácil o contrário, dos outros pesos pesados terem medo do Francis Ngannou. Já o segundo ponto de vista é o nosso, dos espectadores, dos fãs, baseado em suposições e fatos. Eu disse aqui no canal que o grande motivo que causou a não renovação do Ngannou foi a falta de liberdade no contrato. Mesmo recebendo muito dinheiro, o camaronês continuaria preso apenas ao UFC, e não era isso que ele queria. Justamente agora que ele está totalmente motivado a finalmente fazer a sua estreia no boxe, que sempre foi o seu grande sonho. Mas de novo, esse foi o meu ponto de vista, que apesar de, na minha opinião pelo menos, estar mais conexo à realidade, também não é o ideal. O que a gente realmente queria é ouvir do próprio Francis Ngannou, e finalmente isso aconteceu nessa terça-feira, durante o programa MMA Hour com o jornalista Ariel Helwani. Ngannou concedeu a primeira entrevista desde que saiu do UFC e revelou mais detalhes sobre as negociações. Além disso, ele finalmente deixou bem claro quais foram os motivos que fizeram ele não aceitar o novo contrato. E como eu esperava, ele confirmou que o problema nunca foi só o dinheiro, e sim uma série de exigências que ele fez para o UFC que beneficiaria tanto ele quanto os outros lutadores da organização. Ou seja, tem muito mais nessa história do que apenas a liberação para lutar boxe. Olha só o que ele falou nessa entrevista do MMA Hour. Eu exigi muitas coisas, mas não esperava que todas fossem atendidas, mas tinha esperança que pelo menos uma ou duas seriam. Eu pedi pelo direito de termos patrocinadores de volta, pedi seguro de saúde para mim e todos os lutadores do UFC, e também pedi um advogado dos lutadores, algum representante e defensor dos interesses dos lutadores nas tomadas de decisões da empresa. Eu pedi essas 3 coisas e nenhuma foi atendida. Resumindo, pessoal, então, o Ngannou, ele meio que aceitou o valor proposto pelo UFC, mas ele não queria aceitar sem essas 3 exigências, que foram seguro de saúde, um advogado dos lutadores, um representante dos lutadores nas tomadas de decisões do UFC, e o retorno dos patrocinadores. Ngannou também disse que queria um contrato de apenas 3 lutas, que ele esperava que fossem 2 contra o John Jones e mais uma contra o Stipe Miocic. Bom, a questão do seguro de saúde realmente é uma das principais críticas em relação ao tratamento do UFC com seus atletas, porque eles mesmos precisam bancar o seu seguro de saúde. Eles tiram o dinheiro do próprio bolso para pagar, não é o UFC que paga o seguro de saúde de todos. E esse pedido do Ngannou é totalmente justificável, considerando, claro, todos os danos e lesões que os lutadores se submetem a cada luta. É um pedido totalmente justificável. Já a questão dos patrocinadores, vocês devem lembrar que há alguns anos atrás, os lutadores utilizavam banners com patrocinadores e até os tinham estampados no uniforme. Isso mudou com a chegada da Reebok, que assinou um contrato de exclusividade com o UFC e passou a ser a única patrocinadora para todos os lutadores. E por isso a gente não vê mais calções estampados, nem de outras marcas, e nem aqueles banners que ficavam atrás dos lutadores na introdução deles no octógono. Inclusive, com a retirada desses patrocinadores,
muitos lutadores perderam muito dinheiro e outros deixaram o UFC por causa disso. Ngannou queria trazer a possibilidade de ter outros patrocinadores de fora, só que infelizmente nessa questão o UFC tá de mãos atadas, porque assinou outro contrato de exclusividade com a Venom. Então esse quesito estava realmente fora de cogitação, não tinha como o UFC quebrar o contrato com a Venom por causa do Ngannou. Mas como o próprio Ngannou falou na entrevista, ele não esperava que todas essas exigências seriam atendidas pelos dirigentes do UFC. Mas o problema é que, segundo ele, o UFC nem sequer cogitou, nem sequer pensou na possibilidade de aceitar essas exigências. Boxe então, liberação para lutar boxe, nem se fala. Isso aí, segundo o Ngannou, nem sequer entrou em discussão. Detalhe interessante sobre essas negociações que o Ngannou falou é que o Dana White nunca participou delas. Quem participava era o matchmaker do UFC, o Mick Maynard, e o advogado do UFC, o Hunter Campbell. O Dana White nunca estava presente nas negociações, mas o Ngannou falou nessa entrevista que meio que sentia a presença dele no ambiente. É tanto estranho isso aí. E ainda segundo Francis, a sensação que ele teve nas negociações era que o UFC queria cobrir todas essas exigências com um caminhão de dinheiro. Do tipo, a gente não vai atender nada disso, mas a gente vai te pagar muito bem. Então esquece tudo isso aqui que você tá pedindo e só aceita esse bom dinheiro. Inclusive, segundo Ngannou, ele teria recebido cerca de 8 milhões de dólares de bolsa para lutar contra o Jon Jones. Isso sem incluir os bônus de pay-per-view. Mas de novo, o Ngannou deixou bem claro que a questão nunca foi só o dinheiro, era muito mais do que isso. Ele queria liberdade, independência e não ficar preso a uma organização, principalmente uma em que ele não se sentia bem tratado. Olha só outro trecho da entrevista do Francis Ngannou que ele falou o seguinte: nesse contrato não estou livre, eu não sou um atleta independente, eu não tenho direitos, eu entrego todo o poder para o UFC e eu vi no passado como eles podem utilizar esse poder contra mim e eu não quero isso. Eu fiz tudo certo, eu sei que fiz tudo certo, não me arrependo de nada e não teria feito nada diferente. Na entrevista, Ariel Helwani percebeu que o Ngannou parecia mais leve, mais tranquilo do que o normal, como se tivesse tirado um grande peso das costas. E de fato, saindo do UFC, ele recebeu a liberdade que tanto quer. E nessa entrevista, ele também confirmou que já recebeu várias propostas de várias organizações, tanto de MMA quanto de boxe, mas não citou nomes, ele quis deixar tudo em sigilo. Ele ainda disse que o seu retorno deve ocorrer em julho e não vai ser no MMA, vai ser direto no boxe. E ele ainda citou quais são os dois alvos primários que ele tem para sua estreia no boxe: Tyson Fury e Anthony Joshua. Para fechar, de novo, o Ngannou falou que não tem arrependimentos, ele disse que tá certo com a decisão dele, não se arrepende de ter saído do UFC, e também afirmou que não guarda nenhum rancor com a empresa. E também disse que não se importou com tudo aquilo que o Dana White falou na coletiva de imprensa. No final, são só negócios. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.